Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer tê-los aqui na defesa do estágio do estudante Vitor Nazário Martins. Ele fez o estágio no IPARC da Unesc, e a partir desse momento nós estamos gravando toda a reunião. Então, desde já também agradeço à professora Rosemary Minucci pela disponibilidade aí para participar da defesa e na correção do relatório também. Então, foi bastante participativa. E agora, nesse momento, então, temos a defesa do estágio. Passo a palavra, então, para o Vitor, e pode fazer inicialmente, então, se quiser, uma apresentação aí, e depois a projeção, ou já começar com a projeção, tá? Nesse momento, daí, nós vamos fechar os microfones, só deixando o microfone do Vitor aberto, e a tela dele também aberta. Eu vou começar a apresentar o slide. Boa noite a todos, sou Vitor Nazário Martins, sou aluno do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul e vim apresentar minha defesa de estágio, tendo como professor... Só um momento, agora apareceu, tá? Agora apareceu. Vou começar então. Boa noite a todos, sou Vitor Nazário Martins, sou aluno do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul e vim apresentar minha defesa de estágio, tendo como orientador o professor Ricardo Henrique Taff e minha banca Rosemary Minucci. Realizei meu estágio no IPARC, o Parque Científico e Tecnológico da Unesc, localizado na rodovia Governador Jorge Lacerda, quilômetro 4,5 em Sangão, tendo como supervisor de estágio Jorge Ramos Pereira, na área de atuação da topografia. O período de realização do estágio foi do dia 2 de janeiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2020, totalizando 184 horas. Falando um pouquinho sobre o IPARC, em 1998, a Unesc fundou o IPAT, o Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas. Passando-se os tempos, foram criados os laboratórios. Em 2005, a Unesc se baseou no modelo de parque da Tecnopuc e fundou o IPARC, onde atualmente funcionam 6 institutos. O IPESE, Instituto de Pesquisa Socioeconômica Aplicada, o ITEC, Incubadora Tecnológica de Ideias e Negócios, o IPAT, Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas, o IDT, Instituto de Engenharia e Tecnologia, o IALI, Instituto de Alimentos, e o IPET, Instituto de Pesquisa em Tecnologia Educacional. Sobre a empresa, atualmente o IPARC conta com uma área de 96 hectares, sendo que esse local é uma antiga área de extração de minério e está em constante recuperação ambiental. Essa é uma visão mais aérea do IPARC, e essa é uma visão mais de frente do IPARC. Os serviços do IPAT, eles oferecem os projetos ambientais, o setor de arqueologia, o setor de engenharia e geoprocessamento e o setor de hidrometria e coleta de solos. Dentro do IPAT tem o CEGEL, que é onde eu realizei meu estágio em si. Eles oferecem os trabalhos como, por exemplo, projeto de estradas, levantamentos topográficos, locações de obras e etc. Esse é o bloco de ensino onde eu realizei meu estágio. E dentro desse bloco de ensino, o CEGEL conta com 4 salas, entre elas divididas com engenheiros civis, engenheiros agrimensores, técnico de edificações e os demais funcionários. Falando sobre a topografia é a ciência que estuda todas as características presentes na superfície de um território, como relevo, distâncias e direções de uma determinada localidade. A topografia também é a base para qualquer projeto da engenharia. As atividades envolvidas no estágio, eu realizei a fiscalização de obras, os levantamentos topográficos, alocações de obras e as atividades administrativas. Falando um pouquinho sobre a fiscalização, segundo o CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, a fiscalização é toda a inspeção e controle técnico sobre determinada obra, na qual tem como objetivo de avaliar se a obra está sendo realizada como programado no projeto e se ela irá terminar dentro do prazo estabelecido. Ou seja,
A gente vai até a obra, fiscaliza se a obra está sendo seguida de acordo com o projeto e se ela irá terminar dentro do prazo estabelecido. Então, como que era realizado a fiscalização em Araranguá? Nossa equipe do IPARC chegava na obra desejada, tirava as fotos do trabalho já realizado e da empresa realizando o trabalho naquele momento, e também a gente media a camada de brita compactada e de areia, 10 centímetros e 5 centímetros, respectivamente, para ver se estava na medição correta, e após isso a gente media a largura da estrada, para ver se estava conforme o projeto. Normalmente era de 8 metros. A fiscalização em Siderópolis era realizada mensalmente, com o objetivo de fiscalizar os avanços realizados pela empresa, para assim podermos Então, o que a gente realizava nessa fiscalização? A gente fiscalizou a área total, o cercamento, os degraus de concreto, os tubos de meia calha para drenagem e as pilhas de insumo. Esse local era uma antiga área de extração de minério e está em constante recuperação ambiental. A segunda atividade que realizamos no estágio foi o levantamento topográfico. Nele a gente realizou o levantamento para a drenagem de ruas, a medição de meio fio para uma possível pavimentação de lajotas, a medição das fresagens nos asfaltos e o levantamento realizado a cada 3 meses como forma de monitorar uma antiga área de extração de carvão. Então, no levantamento topográfico, utilizamos o receptor GNSS, ou como a gente falava lá no parque, o equipamento RTK. Ele é um equipamento na qual fornece as coordenadas corrigidas no momento exato, com alta precisão. Então, como que era realizado esse levantamento? Nossa equipe do IPARC chegava no local onde iria fazer o levantamento, retirava todos os equipamentos do carro e começava a montagem dos equipamentos. Começava montando o tripé e nivelando ele, e acima desse tripé iria a base. O que é a base? A base vai receber o sinal de satélite para ficar mandando sinal para o rover via rádio. O que é o rover? O rover é quem vai fazer o ponto de coleta na hora do levantamento. Então, por exemplo, eu quero dizer que naquele determinado local tem um meio-fio. Eu vou acima desse meio-fio com o rover, pego esse ponto de coleta, e assim, quando a gente fosse para o escritório realizar o projeto, mostraria que naquele determinado local tinha um meio-fio. Isso a gente faria ao longo da rua, do local, que a gente iria realizar o levantamento. Então, aqui nessa primeira imagem, é a base com o tripé. Aqui nessa segunda imagem, era a caixa onde iria o equipamento do RTK. E nessa terceira imagem, era a controladora, que é quem configura a base com o rover e armazena os pontos do levantamento. Essa primeira imagem aqui eu coletando um eixo de rua, um centro de rua com o rover. A gente realizou também o levantamento das fresagens, que a gente tinha como objetivo levantar todo o novo asfalto que a empresa colocou, e assim a gente poderia remunerar. Então, como que era realizado esse levantamento? Ao longo de toda a rua, a rua de Araranguá, a gente ia levantando esse novo asfalto que foi colocado pela empresa, fazia todos esses pontos de coleta, e assim, quando a gente pegava todos esses pontos de coleta, a gente retornava ao escritório. Com isso, a gente fazia o desenho da área coletada, e com essa área coletada, a gente saberia quantos metros quadrados foram colocados de novo asfalto, para assim podermos remunerar a empresa. O levantamento em Morro da Fumaça era realizado trimestralmente, com o objetivo de monitorar uma antiga área de extração de carvão. Então, chegando no Morro da Fumaça, o primeiro processo que a gente realizou foi uma roçada, pois depois, nesses 3 meses a grama crescia muito e a gente tinha dificuldade de achar os marcos de concreto. O que é um marco de concreto? O marco de concreto é um bloco de concreto, onde acima desse bloco de concreto vai uma chapa de metal com todas as informações que é da Unesc, do IPARC, protegido por lei, e ao centro desse marco de concreto tem uma coordenada conhecida do local. É com essa coordenada conhecida do local que a gente vai realizar o levantamento. Então, após a roçada, a gente começou a montar o equipamento, e nessa ocasião a gente utilizou a estação total, porque ali era uma área de muitas árvores, e como o RTK precisa de um sistema de transmissão de satélite, essas árvores acabam dando interferência e não dando para fazer um levantamento correto. E com isso a gente utilizou a estação total.
Então, falando um pouco sobre a estação total, ela é um equipamento na qual ela consegue fazer medições horizontais, verticais e lineares, e ela possui um computador onde ela armazena todos os dados. Então, aqui nessa segunda imagem é um marco de concreto, com todas as informações que é do IPARC, protegido por lei, e ao centro, essa coordenada conhecida do local. E nessa terceira imagem, é a estação total com o computador onde armazena todos os dados. Essa primeira imagem é a estação total coletando o ponto lá no fundo com o prisma, e esse é o prisma ampliado. O prisma vai ser colocado em cima desse marco de concreto, onde já tem a coordenada conhecida. Como essa estação total se conecta ao prisma? Então, a estação total ela vai gerar um feixe de laser, que é apontado ao prisma. O prisma, com a rotação, vai retornar esse feixe de laser, trazendo a informação da distância e coordenada do local. Então, a gente vai fazer esse levantamento de toda a área. Após fazer esse levantamento, a gente retornava ao escritório e a gente poderia monitorar para ver se ocorreu alguma mudança dos 3 meses para cá. O terceiro tópico do meu estágio foi a locação de obra. O que é a locação? Locação é o processo de demarcar no terreno alguns pontos definidos no projeto e que auxiliam ou visam a implantação de uma obra. Então, como que era realizada essa locação? A locação era dividida em partes. A primeira parte, a gente realizava o levantamento do local, onde a gente pegava todos os pontos de coleta ao longo do local, ao longo da rua, e com esses pontos de coleta a gente retornava ao escritório e realizava um projeto. Com esse projeto, a gente retornava de novo a essa rua e poderia fazer a locação. Para que era realizada a locação? A locação era realizada para auxiliar a empresa que iria realizar a obra, ou seja, a gente daria informação para a empresa se naquele determinado local ela teria que fazer um aterro ou um corte de tantos centímetros na rua. Com o projeto pronto, a gente retornava no local e a gente começava a locação. A gente começava montando a base e conectando ao rover com a controladora, que é o rover e a controladora que vai mostrar para nós aonde que a gente vai ter que colocar os piquetes com a informação. Esse piquete é colocado em 20 metros, com informações de acordo com a rua. E após a gente achar o local que teria que adicionar esse piquete, a gente martelava esse piquete para não cair na hora que se fosse algum vento, alguma chuva não caísse, para não prejudicar na hora da obra. E a controladora já marcava especificamente qual que era a informação que a gente teria que adicionar no piquete. Como, por exemplo, nessa terceira imagem, a controladora marcava que a empresa teria que fazer um corte, o C, de 61 centímetros, a partir do risco que demarcamos. Tudo isso para auxiliar na hora da obra. A última atividade realizada no estágio foi as atividades administrativas. Nela, a gente realizou o descarregamento de dados do RTK e da estação total, e a criação de mapas no aplicativo do AutoCAD. Então, após a gente pegar todos os pontos de coleta, durante o dia, a gente retornava ao escritório e descarregava todos os pontos no computador, onde a gente colocava esses pontos no AutoCAD e poderia fazer um desenho da área coletada, para facilitar a visão, para facilitar o projeto. Por exemplo, essa imagem é um levantamento que a gente realizou em uma rua, onde seria uma possível pavimentação de lajotas. Então, a gente já realiza esse projeto para que quando fossem fazer essa pavimentação de lajotas, esse projeto já estava pronto. No AutoCAD, a gente definia cada cor da linha do desenho, uma informação da rua, como, por exemplo, esse vermelho significava muros ou cercas, o verde significava meio-fio, o laranja significava eixo ou centro de rua. Tudo isso para facilitar na hora do projeto. Alguma dúvida? Ok. Então, vamos organizar o seguinte. Lembrando, se alguém quer fazer alguma pergunta, basta levantar a mão e daí a gente autoriza a abrir o microfone para falar. Tá? Os colegas de vocês estão autorizados aí para isso.
Não está aparecendo nenhuma mão aqui. A Rose Minúcia levantou a mão. Então, abriu o microfone aí, a Rose. Sabia já. Vitor, o estágio foi o que você esperava? Ele atendeu às suas expectativas? Foi mais do que eu esperava, foi muito mais. Aprendi muita coisa, onde, tipo, na escola, é um aprendizado reduzido. Lá no estágio, a gente abre esse pacote de aprendizado e aprende o dobro, o triplo que a gente aprendia na escola. Foi muito mais do que eu esperava. E a questão, assim, ele foi um estágio bem prático para ti? Ele partiu, assim, da teoria que tu tens, né? E foi mesmo para o lado prático como você esperava? Não entendi muito a pergunta. Ele foi um estágio bem prático para ti, assim, colocou a mão na massa mesmo? O dia todo. A gente acordava cedo, já ia para o IPARC e dava ali, esperava todo mundo chegar do IPARC, já colocava as malas, as mochilas, os equipamentos dentro do carro e já partia para Aranguá, para Siderópolis, já para fazer o levantamento, a fiscalização, tudo que teria que fazer naquele dia. Foi poucos dias que a gente ficou no escritório ajudando lá a empresa. A maioria das vezes foi colocada a mão na massa. Por que você resolveu estagiar nessa área? Gosta? No segundo ano, quando eu tive a disciplina da topografia, nas primeiras vezes já me acendeu um interesse com muita vontade de aprender mais sobre esse assunto. Então, como eu vi que a Sabrina, que foi a estagiária que iria realizar esse estágio junto comigo, iria fazer esse estágio, deu mais uma motivação para fazer esse estágio. E agora eu quero continuar ainda mais com essa área que me interessou cada vez, está interessando cada vez mais. Muito bem. Só baixa a mão ali, Rose. Mais alguém tem pergunta? Pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Bom, eu vou fazer algumas considerações. Tá? Primeiro, parabéns, foi bem sucinto assim e objetivo, né? Só uma consideração ali sobre o marco, tá? A placa de identificação ali, você mostrou, tem um pontinho no meio, né, onde é pego a coordenada. Na barra de cima é colocada a identificação de quem fez a medição. Então, cada profissional ele tem uma inscrição, tá? Ele tem um código que vai ali em cima. Aí, no meio ali, onde é obtida a coordenada, e na parte de baixo tem lá se é um marco e qual é a numeração do marco. Então, esse marco, você começa como um 001 e vai indo 2, 3, tá, até 10, por exemplo, mediu isso ali em Araranguá. Aí, tu vai fazer, o mesmo profissional vai fazer uma medição lá no Amazonas. Ele continua lá com 11, ele não começa novamente com 1. E todas essas coordenadas, elas são depois enviadas também para o INCRA, por questões de algum, tipo assim, se for propriedade rural. Isso para não dar problema com confrontações, né, assim, com as divisas, né. E aí, por exemplo, se eu quiser saber a coordenada desse ponto, basta eu ir olhar ali qual é o profissional, né, o código, e com isso eu consigo obter a localização desse ponto, tá? Então, é só para te dar essa noção aí.
Na verdade, quem foi o professor do Vitor e da outra a aluna que vai fazer a defesa da manhã foi o professor Octávio, né? E como ele se retirou da escola por um tempo, passaram a me procurar para fazer a orientação, com muita satisfação também. E o que eu gostaria de ressaltar aí também é que no nível técnico não existe um aprofundamento tão grande. Vocês fizeram um estágio com uma profundidade muito maior. Vocês já fizeram um estágio para um nível já de trabalho até de nível superior, né? O nível técnico, vocês até não teriam algumas habilitações para isso. Por exemplo, fazer trabalho com GPS, nada disso, né, que vocês trabalharam. Isso vocês teriam que ter um curso especial para isso, vocês teriam que ter essa habilitação, pelo menos mais 360 horas de curso para isso, né? E onde vocês foram é um local que trabalha somente com isso. Quando vocês estão dentro do Instituto Federal ali, vocês têm várias áreas que vocês têm que conhecer. E aí vocês têm dá para dizer, uma noção daquele conteúdo. É para ter uma noção e saber fazer, né? Mas a prática é essencial, né? Você ir ali a campo, isso vai pegando todos os macetes do campo, né? Nenhum professor vai conseguir dizer o seguinte, ó, tu tem que fazer assim, assim. Sempre vocês vão deparar com alguma situação. Como você bem falou ali assim, que vocês foram em uma região de mato, vocês tiveram que fazer uma roçada para poder melhorar a visada. Por exemplo, se tivesse que trabalhar com GPS, no meio do mato já é super difícil, né? Então você tem que fazer uma clareira para conseguir trabalhar. Normalmente você trabalha com GPS fora do mato, e aí por dentro do mato você trabalha com estação total. Então, são várias situações. Mas, assim, eu acho que eu não tenho perguntas, né, para você, né? Eu acho que está tudo muito bom, o trabalho de vocês, e eu acho que foi tão bom o trabalho de vocês, eu já estou até me prolongando, porque é para tirar dúvidas, no final não estou tirando dúvidas, tá? Foi tão bom, e o interesse de vocês, já sei que vocês já estão, inclusive, inscritos, né, para fazer o curso superior lá, né, de Engenharia de Agrimensura. Estou certo? Certo. O Vitor? Tá cortando. Certíssimo. E mais uma rasgação aqui de seda aí, com os dois estagiários de lá, né? Entraram em contato para fazer uma gravação como propaganda dessa área lá na Unesc, né? Da participação que há muitos anos a gente já tem com a Unesc, né? de alunos irem estagiar, né? E até agora uma novidade para vocês, já conseguimos negociar mais 2 vagas, mas dentro da área ambiental. E aí isso também é um resultado do trabalho de vocês lá dentro, né? Um comprometimento de vocês. Tá? No mais, eu deixo novamente aberto aí para os colegas de vocês fazerem alguma pergunta, e depois, lá no final, a gente fala mais alguma coisinha, tá? Podem fazer mais alguma pergunta, e depois a gente vai fechar um pouco, vou parar a gravação, porque nós só... Na verdade, nós vamos fechar, e eu e a professora Rose, nós vamos conversar aqui por telefone para emitir uma nota para você. Tá bom?
Podem fazer perguntas, certo? Wesley? Eu queria parabenizar o Vitor aí pelo trabalho, pela apresentação, que eu sei que ele se esforçou bastante. Obrigadão, obrigadão. É nóis. Eu quero parabenizar aí o Vitor, porque eu sei mais que ninguém aqui que ele passou muito tempo, ele passou a quarentena fazendo esse trabalho, sabe? Se esforçou demais e meus parabéns, Vitor. Muito obrigado. Nós vamos fazer a pergunta clássica, se o estágio foi remunerado, e todo mundo O pergunta. estágio não foi remunerado. Não foi, né? Não. Dificilmente essas instituições de ensino vão, né, que fazem parte, elas vão remunerar. Muito raro, né? Então, se não tem mais outras perguntas, pode ir para a conclusão. Ok. Posso falar? Então, as considerações. Opa! Pode falar. Não, eu também queria parabenizar o Vitor, porque eu estava com ele lá, eu fiz estágio com ele. E eu sou testemunha o quanto ele se esforçou, o quanto ele deu o melhor dele, tanto no estágio em si, quanto no relatório, quanto nos slides, quanto ele buscou ensaiar para estar aqui apresentando hoje para gente. Enfim, é isso. Parabéns, Vitor. Muito obrigado. Mais alguém? Não? Então, vamos à conclusão. Ok. Então, as considerações finais. Nesse estágio, tive uma ótima experiência, onde pude aprender novas maneiras de trabalho, pude ampliar minha visão sobre a área de topografia, onde trabalhei com engenheiros, técnicos, estudantes e até mesmo com outros estagiários. Isso abriu minha mente, deu mais interesse. Lidei com equipamentos de alta qualidade, onde nunca imaginei que eu poderia usar. O RTK mesmo eu não conhecia, foi um novo equipamento que deu conhecimento, que eu tive conhecimento desse equipamento. Houve um amadurecimento pessoal, me mostrou parcialmente como que é o mercado de trabalho atualmente e acendeu meu interesse ainda mais para continuar meus estudos na área de topografia. Falando sobre os agradecimentos, queria agradecer ao UFC pela oportunidade de realizar esse estágio, ao IPARC pela receptividade, que foi muito boa, perfeito, ao professor Jorge Ramos e aos demais colaboradores do IPARC, o Fabiano e o Murilo, que estão aqui presentes, que ao longo desse estágio todo me deu muito ensinamento ao longo desse estágio. Ao professor orientador Ricardo Henrique Taff pelo apoio e pela orientação. A todos aqui presentes, meus amigos, meus colegas, e a professora Rose Minus pela disponibilidade em aceitar ser minha banca. Gratidão a todos. É isso. Ok, agora vou parar a gravação, tá? Eu e a professora Rose, nós vamos conversar aqui pelo celular, e depois a gente não vai passar a nota, tá? A gente só vai dizer se foi aprovado ou não aprovado, tá? E porque depois você sabe a nota, porque é uma coisa mais particular, tá certo? Certo. E você aguarda aí, daí a gente vai, daqui a pouco a gente volta aí, tá bom? Tá bom.